Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Valmir Nascimento e hoje eu estou aqui para fazer a apresentação de um livro que foi muito importante para mim, que é esse livro Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa entre o Teísmo e o Neoateísmo, escrito pelo professor Jonatas Eduardo Mendes Machado. O professor Jonatas é professor da Universidade de Coimbra, professor da área do Direito. Eu tive a oportunidade de ter aulas com o professor Jonatas ali na Universidade de Coimbra e também algumas oportunidades que ele esteve aqui no Brasil, ministrando alguns cursos e também uma pós-graduação que tive o privilégio de fazer. Muito bem, essa é uma obra que foi publicada aqui no Brasil em 2013 pela editora Livraria do Advogado. E na época nós tomamos conhecimento desse livro aqui, um livro excepcional, sensacional, que eu vou apresentar brevemente para vocês, que vai destacar aqui alguns pontos. Os leitores aqui dessa obra vão encontrar não somente um vasto conhecimento histórico, mas também jurídico, da perspectiva constitucional principalmente, mas nós vamos perceber também toda a base teológica do professor Jonatas Machado. O professor Jonatas Machado, ele é um professor, como já mencionei, da Universidade de Coimbra, e ele é um cristão ligado à Igreja Batista, um homem temente a Deus, que tem um conhecimento vasto, tem várias outras obras publicadas ali em Portugal, obras que abordam vários temas do direito, inclusive direito internacional, é uma especialidade também do Dr. Jonatas, e ele, nesse ano aqui, lançou esta obra magnífica com esta temática. O que é interessante é que logo na abertura aqui do seu livro, ele cita o versículo que está em Atos, no capítulo 17, versículos 27 e 28, que diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Daqui expõe basicamente a cosmovisão defendida pelo professor Jonatas Machado, que é a base também da sua vida. Então, esse livro ele está dividido em 4 partes, se assim podemos dizer. A primeira parte trata da emergência histórica do princípio da neutralidade religiosa. A segunda fala sobre a fundamentação judaico-cristã do Estado Constitucional. Terceiro, fundamentação ateísta e naturalista do Estado Constitucional, é uma pergunta. Quarto, fundamentação científica do Estado Constitucional, implicações para o princípio da neutralidade. Então, aqui a base da argumentação do professor Jonatas Machado nesse livro é que a cosmovisão cristã, a cosmovisão teísta de base judaico-cristã, somente ela pode fundamentar um Estado constitucional, ou seja, um Estado democrático que tem leis, que tem princípios e valores que protegem a dignidade da pessoa e estabelecem um Estado que é um Estado organizado, um Estado de verdade. Enquanto isso, um Estado que parte do pressuposto de uma cosmovisão naturalista e ateísta, será que esse Estado poderia se estabelecer? É exatamente essa a pergunta que o professor Jonatas Machado faz e vai responder aqui de maneira muito contundente no seu livro, com uma vasta fundamentação teórica, histórica, filosófica, jurídica e até mesmo teológica aqui nessa obra, que é sensacional. Então vamos aqui apresentar basicamente o panorama que o professor Jonatas ele defende nesta obra. O professor Jonatas Machado defende que o Estado constitucional ele não pode ser desvinculado dos pressupostos judaico-cristãos que partem do pressuposto da existência de um Deus criador que é racional, verdadeiro, justo e bom e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Segundo ele, se as pressuposições judaico-cristãs estiverem corretas, é possível deduzir de maneira racional, lógica e consistente os principais valores e princípios estruturantes do Estado democrático e Estado constitucional. Por outro lado, um constitucionalismo que se baseia no naturalismo, no materialismo e no ateísmo, ele não consegue se sustentar. Isso porque, segundo o professor Jonatas Machado,
Para o naturalismo, o universo, a vida e o ser humano são o produto de processos cegos, irracionais, aleatórios, ineficientes e cruéis, destituídos de qualquer sentido, propósito e valor intrínseco, de modo que o cérebro e a mente teriam resultado da seleção natural. Assim, as conclusões naturalistas conduzem inevitavelmente a um beco sem saída epistemológico, em que nada nem ninguém pode garantir a racionalidade, a verdade e o conhecimento. Desse modo, diz ele, revela-se totalmente arbitrário e irracional pretender deduzir um hipotético dever de subordinação do Estado constitucional a princípios de racionalidade, verdade, previsibilidade, proporcionalidade e eficácia, a partir de uma visão de mundo que postule que tudo tenha sido resultado de processos físicos e químicos irracionais, aleatórios, ineficientes e até mesmo cruéis. O que o professor está destacando aqui, colocando na balança, eu tenho de um lado uma visão que é uma visão judaico-cristã teísta, que oferece uma perspectiva que dá dignidade à pessoa, organização, verdade e valor ao ser humano. E do outro lado eu tenho uma perspectiva que é naturalista, que parte de processos aleatórios e que não consegue sustentar, portanto, a dignidade da vida e não consegue estabelecer um Estado constitucional que vai estabelecer uma vida adequada em sociedade. É a partir de tudo isso daí que o professor Jonatas Machado, depois de fazer uma argumentação muito consistente, ele tem essa habilidade de uma escrita utilizando vários autores, ele vai concluir com algumas implicações da sua obra. Primeiro, é preciso reconhecer a matriz teísta do Estado constitucional. Aqui ele não destaca necessariamente uma religião específica, embora ele tenha falado ao longo de toda a sua obra sobre essa perspectiva judaico-cristã, mas ele vai destacar que é importante reconhecer essa base teísta, ou seja, ter como ponto de partida a existência de um Criador que vai fundamentar esse Estado. E também ele vai destacar que o Estado não pode interferir nas decisões de fé individual e no cumprimento das obrigações religiosas assumidas de forma livre e esclarecida pelas pessoas, sendo legítimo também o Estado apoiar iniciativas religiosas e não religiosas que pretendam repercutir-se positivamente na realização de tarefas de interesse social. Esse argumento dele aqui é muito importante, porque nós vivemos em um momento que se tenta utilizar um argumento laicista de afastamento da religião das questões públicas, principalmente quando tem interesse público. E aqui ele está destacando essa base do Estado constitucional e vai trazer como implicação a possibilidade dessa colaboração. Uma terceira implicação aqui, segundo o professor Jonatas, é a não identificação religiosa e ideológica do Estado. A neutralidade religiosa e ideológica do Estado tem como princípio o dever de não identificação dos poderes públicos com esta ou aquela organização religiosa. Olha que coisa interessante. Embora ele reconheça a base teísta desse Estado constitucional, ele está falando que o Estado ele não vai se identificar com uma religião específica. Porém, isso não inviabiliza uma preferência normativa no sentido de abertura do Estado à religião dos cidadãos e à sua colaboração pública. Ou seja, gente, o que o professor Jonatas vai apresentar aqui é exatamente essa perspectiva de uma visão de mundo que vai fundamentar esse Estado constitucional, que, portanto, é um Estado que parte da ideia de valores pré-concebidos, é um Estado de verdade, é um Estado que defende liberdades específicas e, notadamente, a dignidade da pessoa humana. E a matriz judaico-cristã é que vai fornecer esta base. Esse livro ele é sensacional, que vai dar uma base muito importante de argumentos para a defesa dessa perspectiva cristã, sobretudo, mas também de aqueles que têm uma perspectiva teísta, de adentrar a discussão jurídica com uma posição muito bem definida e com base muito respeitáveis ao se defender isso. Isso porque nós passamos por um período
que quem estuda direito sabe disso, geralmente se parte de uma perspectiva eminentemente positivista. A lei e o Estado são as bases que estabelecem o direito. Enquanto isso, o cristianismo vai olhar antes disso para dizer, mas quem estabelece o Estado e quem estabelece as bases do direito? Então, ter essa perspectiva apresentada pelo professor Jonatas Machado é essencial. Pouquíssimos livros de direito vão trazer essa abordagem com uma contundência, com uma clareza e, sobretudo, com uma coragem que faz o professor Jonatas Machado, que, como eu disse, é um professor respeitado, um catedrático da Universidade de Coimbra. Então, é uma leitura imprescindível para você que é jurista, que é teólogo, enfim, para você que gosta de leitura e de uma apologética, que é uma apologética refinada, uma apologética que tem argumentações consistentes, inserindo a possibilidade de argumentar a legitimidade da contribuição religiosa no espaço público. Então, é isso, é a síntese da apresentação do livro que aqui está, que é o livro Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa, entre o teísmo e o neoteísmo. Quem oferece a base para o Estado Constitucional, segundo o professor Jonatas Machado, e eu concordo com ele, é a perspectiva judaico-cristã. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para você. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com os seus contatos. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!